A paz do Senhor. Olha, eu quero falar com vocês algo da parte de Deus. Como encontrar um ministério verdadeiro? Porque nós sabemos que hoje em dia muitos estão se formando para pastores, formando para ser evangelistas. Só que assim, a maior formação de um homem é quando você se forma com Deus. Quando você tem um chamado de Deus para ser um ministro. Não são todos. Não são todos que são conferencistas realmente aprovados por Deus. Nós vemos que no passado isso aconteceu. Em vários lugares da Bíblia é a questão, o povo desejava colocar um cabeça, um rei, né? Lembra lá? Escolheram Saul, né? Saul, tudo bem, Deus aprovou ele, colocou por causa da exigência do povo. Só que Saul não era segundo o coração de Deus. Ainda que Deus escolheu, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus. Então hoje não é diferente. São poucos que são segundo o coração de Deus, né? Então veja aqui em Zacarias capítulo 10, verso 4, Deus me deu agora, não estou mentindo, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21 e 8, Apocalipse também 22 e 15. O mentiroso não herdará o reino do céu. Veja só. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos compradores as matam e não têm-se por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido. Os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Então veja só, irmão, Deus está realmente extremamente preocupado com as ovelhas que estão sendo realmente jogadas por terra. Então, para você encontrar um ministério, você tem que tomar muito cuidado. Você vê muitas das vezes igrejas superlotadas, mas Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, né? Então você tem que orar a Deus, você tem que buscar muito a Deus para que Deus venha ter misericórdia, porque na época de Paulo já tinha todos esses problemas. Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 17, ele falou: sede também meus imitadores, irmão, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar para si todas as coisas. Então não são todos iguais, irmão. Na época, Paulo teve o chamado de Deus. O Senhor Jesus apareceu para ele inúmeras vezes. Se você abrir lá em 26, verso 16 em diante, capítulo 26 de Atos, verso 16, você vai estar lendo e você vai perceber que Jesus apareceu para Paulo inúmeras vezes. A promessa de Deus. Por isso que Paulo escreveu ensinamentos que hoje muitos acham que não tem nada a ver os ensinamentos que Paulo ensinou. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, segundo Coríntios capítulo 12. Então Paulo escreveu regras que o próprio Jesus mandou. A questão do homem não ter cabelo crescido, né? E a mulher ter cabelo crescido, você vê lá em 1 Coríntios 11 e 14, para muitos religiosos, para muitos pastores evangelistas, isso aí é doutrina de igreja. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Que vai pela lábia da pessoa, vai pela conversa da pessoa, você vai se desviar, você vai andar conforme o mundo e perder sua salvação. Nós sabemos que muitas pessoas que se dizem crente estão morrendo e não estão alcançando a salvação. Pode analisar aí.
Quantos arrebatamentos, quantas pessoas arrebatadas Deus levou, né, em arrebatamento, e viram pastores lá no inferno. Pastores que morreram ensinando o contrário da palavra de Deus. Hoje está no inferno lá por causa disso. Não é mentira. São milhares, gente, é a coisa séria. São milhares de pessoas que Deus está levando em arrebatamento para defender a doutrina de Deus. Para mostrar que você cortou a ponta do seu cabelo, você está em risco de perdição eterna. Ah, mas e o sangue de Jesus? Exatamente, o derramamento do sangue de Jesus foi para trazer o quê? Uma nova visão. O homem pensar, nossa, se ele morreu na cruz é porque a coisa é séria. Nossa, ele se entregou para morrer, porque caso contrário não seriam salvos. O ensino religioso judeu não dava salvação de jeito nenhum. É totalmente oposto. Cadê o amor ao próximo, né? Cadê a doutrina que Deus queria que existisse? Então Jesus Cristo veio morrer para que organizasse essas coisas. Eles acreditavam que guardando o sábado havia salvação, dando dízimo. Os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, verso 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais do endo do caminho da hortelã, né? E desprezais o mais importante da lei, que é o que? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que é dar o dízimo de tudo, é o dever. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Omitir o quê? O juízo, porque se a pessoa é injusta, o que adianta ele ser dizimista? A misericórdia, se ele não tem misericórdia, o que adianta ele dar dízimo? Não adianta. E a fé, se ele é incrédulo para acreditar nas coisas de Deus, então o que adianta ele ser um dizimista? O que adianta ele dar o dízimo? Não adianta nada. Então primeiro você tem que ter as três coisas, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, encontrar um ministério correto. Uma vez uma irmã conversando comigo, conversa vai, conversa vem, eu fui enfático para ela. Falei, irmã, para você descobrir o ministério verdadeiro, nas coisas mais simples você captura. Se você vê o fundador da sua igreja, vou falar logo os fundadores, porque eu fundei a igreja para quê? Tiago 3 fala, não sejais mestre, porque teremos mais duro juízo. É muito pior, vai ser muito pior a condenação para quem é um mestre. Um pastor é um mestre. Um evangelista é um mestre, ele está ensinando. Um obreiro é um mestre, ele ensina. Ele tem que ensinar a alma, ele é obreiro da casa do Senhor, ele tem que ensinar. Um ancião é um mestre. Então vai ter duro juízo se ele não ensinar isso aqui corretamente, né? Então eu falei, vai direto no fundador, observe. O fundador deixa o liberalismo dentro da igreja. A irmã corta a ponta do cabelo. O irmão usa, hoje tem tocador com cabelo grande. Isso é antibíblico, isso não é de Deus, você andar cabeludo. Você que é homem, você tem que cortar seu cabelo. 1 Coríntios 11, 14, veja lá. É muito simples. Ah, não, mas tem que fazer exegese, que não sei o quê. Isso é pura enganação do inimigo, para você andar na sua vaidade e perder a sua salvação eterna. Né? Nenhum arrebatado de espírito, nenhuma pessoa que teve experiência de quase morte comprovou que lá no céu tem homem cabeludo, que lá no céu entrou homem barbudo de calvanhaque. Isso não é de Deus. Então a doutrina de Deus tem que estar no ministério. Se não tiver, você está perdendo o seu tempo lá. Então saiba escolher. Observa, as irmãs estão tudo com batom, esmalte, né? Usando esmalte. 1 Pedro 3:3 está condenando isso. Né? O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joia de ouro e na compostura de vestidos. Deus não está preocupado em boniteza, não. Deus quer quanto mais simples, melhor. Então o ministério que não guarda essa doutrina não é de Deus, pode ter certeza. Não estou dizendo que todos vão ser condenados. Se você conhece a doutrina e você está lá, no meio deles, Deus pode te condenar também. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, mentiroso, roubador, idólatra, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora?
Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós esse iníquo. Está mandando tirar. Está entendendo? Então, por isso que o ministério verdadeiro, ele ensina. Ó, irmão, com sabedoria, é óbvio. Ó, irmão, não pode cortar o cabelo. Nós temos essa regra do Espírito Santo, não é do homem. Que a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, né? Que a mulher não pode usar um batonzinho, que a mulher não pode usar um brinquinho, né? Que a mulher não pode andar de calça comprida. A doutrina de Deus, do Espírito Santo. Essa doutrina, nós sabemos que tem várias igrejas. A igreja Filadélfia, Chama de Fogo, Pentecostal, Bênção de Jesus, Pentecostal, Deus e Amor. Em outros países tem várias igrejas, onde pessoas de lá foram arrebatadas, até mesmo o fundador, Deus levou em arrebatamento e mostrou aqui, meu servo, não pode isso, não pode estar conforme a palavra de Deus. Agora, muitos não vão aceitar, por quê? O caminho é apertado mesmo. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus já falou abertamente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, não é obrigado. Lucas 13, verso 24 também. Né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão, não vai poder. Porque com certeza vai ter algo que não agrada a Deus. A natureza de Deus, eu quero que você entenda isso. A natureza de Deus, ela é diferente da do homem. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas de Deus parecem loucura. Nossa, não poder cortar as pontas do cabelo, isso é uma loucura. Opa, não poder andar de calvanhaque, isso é uma loucura, mas o Espírito Santo determinou. Igreja Deus é Amor mesmo, na época o fundador da Deus é Amor, Davi Miranda, eu nasci na Assembleia do Belém. Você vê a mudança que teve, né? O fundador da Deus é Amor sempre bateu nessa tecla, homem de Deus. Duas irmãs que foram arrebatadas, viu a coroa dele, uma imensa coroa, né? Deus levou em arrebatamento de espírito, foi a irmã Jacira, né? Teve também a irmã Márcia Regina, e por aí vai, sem contar as outras que tiveram arrebatamento, só que não está divulgado na internet. Tem milhares, gente, milhares. Eu estudo isso há anos. Milhares de pessoas que Deus fez ela ficar paralisada lá. O espírito saiu do corpo, por ordem de Deus, o anjo acompanhou e levou dentro das profundezas do inferno, né? E pegou lá irmãs que perderam a salvação porque desobedeceu o pastor, cortou as pontas do cabelo. Pegou irmãs que usavam o batonzinho, o esmalte na unha, que gostava de tatuagem. Tatuagem na Idade Média era proibido, era tido como coisa do demônio. Estude isso que você vai saber. Na Idade Média ninguém usava a tatuagem. Hoje tem pastores que se dizem líderes e falam que não tem argumento bíblico para comprovar isso. Basta um tio e uma vírgula, Deus fala. Deus fala em uma vírgula, em um não. Quando colocar a palavra não, Deus está falando. Ou sim, sim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Se ele falou no sim, é sim. Se ele falou no não, é não. Né? E tem pessoas que falam que eu não tenho base bíblica. Né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, condena os enfeites. O que é enfeite? Você coloca um arquinho com uma borboleta, até tem muita irmã que até profetiza, coloca na filha um arquinho com uma borboleta. É enfeite? E quem pode comprovar que não? Né? Então, bico de pato, várias pessoas tiveram arrebatamento, que Deus não concorda com essas coisas. O que nós podemos fazer? É ajudar você. Né? Ninguém pode obrigar ninguém, mas o ministério verdadeiro, ele tem que passar isso para a igreja. Para mostrar que é uma igreja verdadeira, para levar essa igreja, para preparar essa igreja para o arrebatamento. Nem todos vão aceitar o santo evangelho. Né? 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Né? Então essa frase que criaram aí, ninguém é santo. Essa frase é diabólica, não é de Deus. Não pode julgar. 1 Coríntios 5,11 fala que nós não julgai vós os que estão de dentro, nós julgamos. O pregador está pregando com cabelo grande, ele está errado, o pastor está errado.
pregando com corrente no pescoço. Ô pastor, né? O pastor com um brinquinho na orelha, isso é de Deus? Não é de Deus. Pastor andando de short para a rua fora, bermuda, isso faz parte da santidade cristã. O homem tem que andar composto, com ordem e decência, e fazer a diferença do mundo. Olha, vem um cristão ali. Dentro de casa a mesma coisa. Ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está ali. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está na sua casa, você está nu. Isso não é de Deus. Então o verdadeiro ministério ensina. O verdadeiro ministério é criticado. Não criticavam os apóstolos. Paulo não sofreu por acaso com aqueles homens lá, Himeneu Fileto, Alexandre Latoeiro. Foi uma luta grande que Paulo teve com os falsos irmãos. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi apedrejado. Então há um sofrimento quando existe realmente o verdadeiro cristianismo impregnado nas igrejas. E em todas as igrejas não há. Então para você escolher o ministério, você tem que olhar todo esse ponto. Bastou você chegar, você viu o pastor, ele torce para time, saia fora. É um torcedor de time, o pastor é, então o ministério dele é fracassado, não é de Deus. 1 Coríntios 9, 24. Ai meu Deus, mas eu gosto de torcer, eu gosto de jogar. 1 Coríntios 9, 24 condena essas coisas. Leia lá, né? Os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Nem todos vão aceitar essa doutrina. Né? Muitos ministérios que foi levantado pelo homem, naquele dia Deus vai chegar e vai falar assim: para que você fundou a igreja? Para que você foi fundar a igreja? Cadê as almas? Não vai chegar, irmão. Se não tiver baseado na doutrina bíblica, não vai chegar salvos. Não vai. Teve arrebatamento aí, que teve igreja que não subiu ninguém. O arrebatamento deles. Eu não posso dizer que eles é mentiroso. Eu sou Deus para dizer que eles estão mentindo? Não sou. Veja quantas pessoas foram arrebatadas. Egino, bispo de Brito, 4 dias sem descer do monte, o Senhor levou para mostrar. Mostrou os crentes desconcertados, que gostavam da televisão, gostavam de jogo. Tudo lá perdido. É poucos os que se salvam. Jesus mesmo falou. Jesus mesmo falou. Quando perguntaram, mestre, são poucos os que se salvam? Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Diversos lugares na Bíblia está falando sobre isso. Elias e os 400 profetas de Baal, olha a diferença. Veja Micaías com quase 400 profetas. Né? Quase 400 profetas disse, pode ir. E Micaías disse, o quê? Se você for, o Senhor não tem falado por mim. Os 400 profetas falaram que podia. Micaías revelou todo o segredo. Não vão, eu vejo o povo disperso como ovelha que não tem pastor. Mas quem é que vai deixar de acreditar em 300 ou 400 para acreditar em um homem só? É impossível. Então nós temos que pensar isso. Noé, um homem só evangelizando, um homem só, Deus vai mandar dilúvio, Deus vai acabar com a terra e ninguém acreditou. O que aconteceu lá? O dilúvio veio e levou a todos. No tempo de Noé comiam, casavam, bebiam, davam em casamento, até que chegou o dilúvio, ó, acabou com tudo. Hoje não vai ser diferente. E hoje vai ser, haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra, a palavra diz, haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para esta geração, quer dizer, a geração de Jesus. E a nossa? E a nossa que se corrompeu muito mais? Haverá menos rigor para os da geração de Jesus do que para a nossa geração. Porque a nossa geração tem todo o componente. Ó. Tem a Bíblia para ser estudada. Nós temos todos os componentes, né? Profetas espalhados. Tá certo que não são todos que são profetas. Não são muitos que são. Mas temos muitos profetas de Deus que têm anunciado a verdade. E você perde o tempo pesquisando coisa que não é de Deus. Podia estar estudando a palavra de Deus.
palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Só ensino isso para você. Ó. Saiba encontrar a sua igreja verdadeira. Né? A igreja que prega a favor do dízimo. A igreja que é contra o mundanismo do futebol, da televisão. A igreja que ensina, se você tem uma internet, você vai pesquisar o que é bom. Coisas para a saúde. Né? Por exemplo, combater, por exemplo, uma gordura localizada. Que pecado tem nisso? Ah, eu quero emagrecer, vou fazer um suco de limão com couve que está ensinando aqui na internet. Aonde está o pecado? Né? Ah, eu estou com gastrite. Opa, falaram lá que colocar 3 folhas de couve com a batatinha é bom, né, para evitar gastrite. Isso é pecado? Não é. Você pesquisar os arrebatamentos de espírito, pessoas que foram arrebatadas até o céu, conhecer o paraíso. Isso é óbvio que existe, isso é de Deus. Apocalipse capítulo 4, João descreveu Deus. João viu Deus. Como é que eu posso dizer que não existem essas coisas? Né? Então você encontrar o verdadeiro ministério é onde ensina a verdade. Você não pode andar aí no mundo jogando bola. 1 Coríntios 9, 24 condena isso. As irmãs não tem que andar enfeitada com aquele, parecendo uma árvore de Natal, brinco aqui, corrente no pescoço, cabelo pintado. O cabelo de Jesus é branco. Apocalipse 1, 14 em diante fala que o cabelo de Jesus é branco. Como é que você tem vergonha de um fio de cabelo seu? Não é verdade? Então pense nisso. Cuidado com os ministérios porta larga. Aceita tudo. A pessoa entrou, uma vez fui convidado, entrei pela primeira vez e vieram trazer o cálice da Santa Ceia. Isso não é de Deus. Certa vez Deus me mostrou uma igreja muito cheia e o pastor